Todo mundo já sabe que o final de Attack on Titan não foi lá essas coisas. Muita gente não gostou, muita gente ficou chateada e alguns jogaram os seus mangás fora. O pessoal realmente se revoltou e até teve quem envolveu política junto com a história. Eu não tô aqui pra criticar ninguém, mas o final realmente foi controverso, digamos assim. E ficou faltando uma conclusão, uma resposta para um monte de perguntas e pelo menos um ok do autor, que finalmente acabou. Ele disse que ia tirar férias e não ia escrever mangá nunca mais. Isso é para vocês aprenderem a não confiar nas palavras do tio Isayama. Ele nunca diz a verdade. Da mesma forma que ele falou que a primeira parte final de Attack on Titan era o final. Agora nós estamos do final do final do final. E ainda não vai acabar. Tá longe disso. Você caiu na maldição do Isayama. Agora compartilhe esse vídeo para se livrar dela. Algumas páginas especializadas em Attack on Titan decidiram falar bem no final de 2023 que o episódio final, a última temporada, vai ser um filme. Uau, que notícia reveladora. Acontece que em 2021 eu fiz um vídeo com esse vazamento, porque nós acompanhamos as pessoas que vazam as informações de Attack on Titan e eles vazam desde 2013. Nós estamos focados na luta de tentar entender e tentar descobrir o que os japoneses que trabalham com Isayama ganham vazando essas informações. Eu ainda não sei, ainda vou entender algum dia. E tiveram diversas reações dos fãs. O final do mangá original foi catastrófico para muita gente que esperava um Eren maligno que fosse pisotear todo mundo. O Eren era o bebê chorão de sempre. Ele não tinha mudado nada. Na verdade, ele não evoluiu. Parece que ele regrediu um pouco mais. Na sua fase adolescente ali, quase adulto, ele estava mais maduro do que o Eren no final de Attack on Titan. Houveram muitas críticas, houveram muitos memes e fizeram até raps de zoeira do próprio Eren. Aquele que muita gente estava colocando expectativa, que a gente fez tanta teoria, que a gente estava esperando que ia arrasar demais. Não era nada daquilo. Muita gente estava esperando que o Eren fosse pura testosterona e ele fosse chegar descendo a mão em todo mundo. Mas na verdade, meus amigos, o que o Eren menos tem é testosterona. Até porque a Mikasa se esfregou nele a vida toda e ele nunca conseguiu fazer nada. E quando ela encarava ele, sabe o que ele fazia? Ficava coradinho. Esse é o herói de vocês? Esse é o protagonista fortíssimo de vocês? Pois bem, por mais que o Eren não seja uma figura demoníaca, maligna, narcisista e destruidora como alguns esperavam, nós sempre soubemos que o Eren era um chorão bonitinho. Ele nunca deixou de ser esse Eren. O que ele fez foi se fingir um pouco, mas ele não aguentou segurar o fingimento por muito tempo. Então aqui entra a fonte confiável de notícias, que a gente já acompanha há 10 anos. Ninguém sabe quem é esse cara, ou o que ele faz, ou onde é que ele vive. Eu acredito que ele trabalhe junto com o Isayama. Ele vaza as informações no Twitter, que agora é o X, a rede social com nome de lanche, o X-Tudo. E por mais que exista muita porcaria naquela rede social, tem algumas pessoas que trazem vazamentos interessantes. O Elon Musk comprou o Twitter e colocou o nome de X. Tomara que ele não compre o YouTube e coloque o nome de XV. Voltando à fonte de notícias do Isayama, nós temos que destacar a grandiosíssima credibilidade dessa fonte, porque ele sempre acertou. E todas as informações que foram vazadas por ele, nenhuma delas era falsa. Tudo bateu. Ou seja, faz bastante sentido que essa informação também seja verdade. E qual é essa informação? Simples, você não leu na thumbnail? O Attack on Titan vai continuar, vai ter uma continuação, vai ter um novo mangá, um novo anime, um novo site, uma nova rede social. Pra que é que eles estão fazendo isso? Eu também quero saber, meus amigos. Mas a fonte diz que Attack on Titan, ou melhor, Shingeki Fly vai ser a continuação de Attack on Titan. Shingeki Fly vai ser um jogo, uma novela, um live action, um dorama. O que vai ser essa nova continuação? Existem muitas incertezas sobre essa continuação, porque nós não sabemos se há uma sequência direta da história total ou não. O Isayama tem várias histórias alternativas, como por exemplo, no final do mangá, eles acordam no cinema e o Eren diz que tudo que ele assistiu foi um bom filme. Esse aqui é uma realidade paralela que existe dentro da cabeça do Isayama, onde o Eren, a Mikasa e o Armin são estudantes do ensino médio. Então, isso pode ser um anime?
Eu não sei. O Isayama disse que tem muita vontade de escrever um mangá de vida escolar. Isso pode ser um indício, já que o novo projeto dele se chama Shingeki Fly. Mas por que Fly? Quem é que vai voar? O Falco vai ser o protagonista? O maior problema aqui é o estúdio de criação. Se fosse um novo jogo ou alguma coisa relacionada que não tivesse a ver com uma história canon, a equipe de criação não estaria envolvida. O problema, ou talvez a solução para algumas pessoas, seja que está envolvido nesse projeto o estúdio MAPPA, que foi o estúdio que animou as últimas temporadas finais, e a equipe de criação original. Para quem não sabe, todo um mangaka de sucesso que tem um mangá a nível mundial tem uma grande equipe trabalhando com ele. E o Isayama não é diferente. A equipe original, a maioria deles, está com ele desde o início. Inclusive, um deles é amigo dele de infância. Foi esse amigo do Isayama que contou em uma entrevista que quando o Isayama era criança, ele ficava alucinando com os titãs. Ele via os titãs indo na casa dele como se fossem alucinações, assombrações ou coisa do tipo. Quando ele ficou adulto, ele passou tudo isso pro mangá. Existem muitas histórias bizarras envolvendo o Isayama. Eu posso falar muito tempo sobre isso, mas vamos voltar pro vazamento. Principalmente porque ficaram muitas perguntas em aberto. Por exemplo, aonde foi parar a Helena? Vai mostrar o que aconteceu com ela? Quem é o parasita? De onde veio o parasita e para que ele serve? Será que em Shingeki Fly nós vamos explorar finalmente a origem do parasita? Por que os titãs vieram para a Terra ou como eles se desenvolveram? Por que eles existem? Gente, até Evangelion tem explicação. Inclusive, se você não entendeu Evangelion, eu tenho um vídeo aqui explicando, acredite se quiser, vou deixar no card. É o resumo de Evangelion. Se você não encontrar aqui, pesquisa resumo de Evangelion anime no Kokoro que você vai entender a história inteira. Mas Attack on Titan, que quer ser muito bonitão, não explicou. Por quê? Aqui existem duas possibilidades. Ou o Isayama simplesmente é um cara completamente sem noção e quer deixar a história sem nenhum tipo de explicação, ou ele quer deixar margem para continuação. Essa é a estratégia da maioria dos mangakas. Na verdade, essa estratégia tem em Hollywood, tem em escritores de livro, em todas as esferas. Por quê? Se o negócio fizer sucesso, ele escreve mais. E foi exatamente assim. Não foi à toa que o Isayama colocou aquele menino explorando lá no final do mangá, não. É claro que aquilo lá vai ser explorado. Attack on Titan já é um sucesso mundial. As últimas temporadas estão se arrastando exatamente porque está vendendo muito. A venda do mangá parou porque acabou. Mas e se ele voltar a escrever? Os fãs de Attack on Titan, apesar de reclamarem muito, vão ser os primeiros a comprar. Afinal, quem não quer saber o que aconteceu depois? Ou pelo menos solucionar o mistério daquelas páginas finais porque passaram milênios ali. Do dia em que o menino chega na árvore até o dia em que o Eren perde a cabeça, tem muita história para ser contada. Dá pelo menos uns 3 mangás do tamanho do One Piece. E agora você imagina o potencial que existe para explorar o mundo de Attack on Titan. Nós não vimos nada dos outros continentes, nós não vimos nada da época passada, da Guerra dos Titãs, por exemplo. Para quem não sabe, antigamente, cada família nobre tinha um titã e Eldia governava o mundo. A gente não viu nenhum quadro sequer direito dessa época. A gente não viu os titãs do passado em ação, nem vimos quem foram as netas de Ymir e como os titãs se dividiram em 9. Então o potencial de explorar aquele universo é gigantesco, tem muita coisa para explicar no passado, no presente e no futuro, que inclusive o futuro foi algo que o Isayama colocou estrategicamente lá no último mangá. E se o Shingeki Fly for explorar qualquer uma dessas áreas, vai ser muito sucesso. Isso porque o Isayama precisa pagar as contas e ele vai continuar produzindo. A gente não tem a mínima ideia do que seja, mas só por aqui já dá para ter uma boa noção do que dá para fazer. Afinal, a história tem muitos, mas muitos buracos. E dá para preencher eles com muita história. Eu confesso que seria muito interessante ver cada um desses detalhes sendo explicados. Mas conhecendo o Isayama, ele vai mais criar mais problemas do que resolver. Você vê a complexibilidade da cabeça de um autor quando você olha para o equipamento de manobras 3D. O cara desenhou como é o equipamento de manobras 3D por dentro. Ele desenhou cada engrenagem, ele desenhou cada peça e cada parte do cinto do equipamento de manobras 3D. São cerca de 30 cintos diferentes. E ele colocou a descrição de cada um deles detalhadamente, incluindo tamanhos, cores, onde fica a fivela, o material que é feito. Enfim, ele é um cara que não bate muito bem na cabeça.
Então a gente tem que ver o impacto na indústria. Afinal, toda vez quando o Attack on Titan está em lançamento, a indústria dos animes e dos mangás se revira completamente. Eles movimentam uma quantidade de dinheiro absurda. E é claro que todos os animes são impactados com isso. Não é fácil bater de frente com Attack on Titan. Ele fez muito sucesso. E só os grandes nomes do shonen conseguem bater de frente com ele. Mesmo assim, muitos lançamentos de obras às vezes são adiados ou saem mais cedo para não sair junto com Attack on Titan. Ou então, o próprio Attack on Titan sai em outro período. Isso é instruído pelos próprios estúdios para que não haja conflito de interesses. E assim a audiência não fique dividida entre um anime ou outro. Comparado com os concorrentes, Attack on Titan sai na frente em muitas coisas. Eles têm, por exemplo, um parque de diversões enorme no Japão, com titãs com tamanho real. Se eu não me engano, lá no canal da Gabi Xavier tem vídeo sobre isso. E aqui tem uma estratégia de marketing que eu considero falha. Por que eu considero essa estratégia de marketing falha? Porque eles lançaram a parte final, eles poderiam muito bem ter jogado limpo com os fãs e falado, olha, não é a parte final, essa parte aqui é uma continuação da anterior, nós vamos continuar fazendo porque não deu e blá blá blá. Não, eles lançaram a parte final e aí quando chegou no final do final não era o final. Se você estava esperando, se você criou expectativas, se lasque, não importa pra gente. Nós vamos fazer mais uns 20 finais diferentes e você que aguarde. Tirando que cada um dos finais sai em um ano diferente. E assim, se você não tiver sido devorado por um titã até lá, você vai conseguir ver o final. Então eu acredito que essa estratégia de marketing foi furada, porque muitos fãs ficaram chateados com isso. Muita gente realmente perdeu a paciência com Attack on Titan, e eu, inclusive, conheço pessoalmente pessoas que deixaram de ver animes por causa disso. Eu acho que não foi uma estratégia muito inteligente. Agora, se nós compararmos a realidade de Attack on Titan com a realidade de outros animes, a gente vai ver o quão surreal é isso. Bleach, por exemplo, levou anos, se eu não me engano, uma década inteira para lançar o final. Mas quando lançou, tirou lágrimas dos fãs que esperavam por tanto tempo esse retorno. Muitos animes nem sequer encontraram o seu final, não conseguiram acabar. Muitos por falta de verba, alguns por falta de organização e alguns por falta de vida. Afinal, todo mundo tem suas limitações. Mas é muito triste parar para pensar que Attack on Titan foi um dos primeiros animes a fazer isso, a enganar os fãs com partes finais picotadas várias e várias vezes. Nem dá para comparar, por exemplo, com One Piece, que está em lançamento desde a era dos dinossauros e vai ficar em lançamento até a inteligência artificial dominar o mundo e eliminar a raça humana. Em 2024 nós teremos outro susto, já que o Shingeki Fly parece que não vai vir sozinho. Vão sair coisas especiais, se eu não me engano, eventos. E isso mostra que o impacto vai ser gigantesco. Algumas pessoas que eu acompanho por aqui também falam de Attack on Titan, estão falando da possibilidade de ser o Beren, fazendo uma referência ao Boruto e colocando um B na frente do nome do Eren para se referenciar àquele personagem misterioso das páginas finais. Nessa teoria, os criadores de conteúdo acreditam no quê? Em que a história vai continuar com aquele menino, e pra mim isso seria uma grande porcaria, desculpe a palavra. Modéstia à parte, eu não gostaria de ver isso tão cedo, a não ser que a história do Beren, como eles dizem, explicasse o passado. Talvez se ele herdasse as memórias do Titã Fundador e conseguisse ver o passado, ele responderia algumas das nossas perguntas, mas isso é tão improvável e não iria de acordo com tudo que o Attack on Titan simboliza, já que até onde sabemos, a Ymir não recebeu nenhuma memória. Mas se ela tiver recebido, nós também não sabemos qual é. E como a Ymir recebeu o parasita e ficou nos caminhos se tornando uma deusa lá, agora já não faria sentido nem o Eren estar nos caminhos, e nem muito menos a Ymir, já que eles foram derrotados. Na verdade, não faria sentido nem o parasita existir, já que todo o poder dos titãs foi desfeito e eles mexeram no tempo. Eles alteraram o fino tecido da realidade e trataram de coisas complexas demais que o próprio autor teve que se desculpar depois e falar que ele não sabia mais para onde ele estava indo de tão complexo que estava a história. De todas as formas, para quem é fã de Attack on Titan, como a galera fiel que é inscrita aqui desse canal, gera uma certa ansiedade ver que Attack on Titan está fazendo um novo lançamento. Shingeki Fly vem aí. E agora você deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre isso e o que isso pode trazer de expectativas para você.
Não deixe de se inscrever no canal Anime no Kokoro para receber novos vídeos. E se você quer lucrar com o YouTube e fazer vídeos iguais a esse para você ganhar o seu dinheiro aí tranquilamente, clica no link na descrição que eu te ensino como.